Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de resenha. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usem meu link que tá aqui embaixo na descrição, ajuda muito aqui o meu trabalho no canal. Lembrando que estamos rumo a 500 inscritos, então compartilhem muito, comentem, vamos fazer esse vídeo chegar a mais gente no YouTube. Último aviso, lembrando também que estou na Twitch fazendo lives de sprints. Estou quando? Não sei, de vez em quando, assim, quando eu quero, basicamente. Às vezes não dá, às vezes não consigo, tá bom? Então é isso, mas sigam lá que eu apareço. Então, hoje é dia, né, de uma resenha muito especial dele, o tão esperado, o aclamado, já dá pra dizer, Chain of Iron, Corrente de Ferro, né, aqui no Brasil. Chain of Iron foi lançado no dia 2 de março de 2021 e é o segundo livro da trilogia As Últimas Horas, da Cassandra Clare, mais uma série no mundo dos Caçadores de Sombras. E assim como foi o primeiro livro, né, Corrente de Ouro, que já tem resenha aqui no canal para quem quiser assistir, esse livro deve sair em português, né, aqui no segundo semestre pela Galera Record, que é a editora que publica todos os livros da Cassandra por aqui. Então, gente, assim como pro primeiro livro, eu vou fazer essa resenha em duas partes, tá? Uma primeira parte sem spoilers e depois eu vou falar um pouquinho de coisas que acontecem aqui na história pra, enfim, abrir algumas discussões. E, né, no espírito de tentar não dar spoilers, eu vou também fazer uma sinopse desse segundo livro, tentando não falar de coisas que aconteceram no primeiro, né, pra, enfim, dar mesmo um panorama do que é essa história em si, pra depois falar de algumas coisas específicas. Então a história básica que a gente tem aqui, né, é que tem um serial killer à solta em Londres que está matando caçadores de sombras. E aí, conforme essa história vai se desenrolando, a gente vai vendo, né, as relações dela com os nossos queridos personagens que já conhecemos e amamos, e enfim, aonde vai dar tudo isso. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante e que eu vou discutir um pouquinho mais na parte com spoilers, tá? Mas que eu posso contar aqui na sinopse, é que, falando especificamente de tramas, né, dos nossos personagens, a Cordelia, né, nossa personagem principal, ela está tendo problemas com sua espada, né? Cortana, sua espada mística, maravilhosa, perfeita, não tá funcionando muito bem. Então ela vai ter esse probleminha aí pra resolver. E a história de Corrente de Ferro começa alguns meses, tá? Depois, né, de onde parou Corrente de Ouro. Por quê? A gente vai voltar aqui para esse mundo com um evento, tá? Um certo evento que é consequência de um compromisso que foi firmado lá no final de Corrente de Ouro. Quem leu sabe do que eu tô falando. Então, enfim, a gente parte desse evento, das consequências dele, né? De como vai ser a vida dos personagens depois desse acontecimento aqui. E aí, enfim, vai começar a trama do serial killer, mortes e sangue, e assassinato, e terror à solta em Londres, e enfim. E romance. Isso é importante, muito romance também. A primeira coisa que eu queria destacar é o ritmo desse livro. Uma das coisas que me impressionou um pouco, né, já tendo lido outros livros da Cassandra em Corrente de Ouro, no primeiro livro, foi que eu achei que ele tem um ritmo muito rápido. Desde o começo a gente já tem várias coisas acontecendo, então ali no começo já tem o baile, já tem o piquenique que já te joga dentro da história principal lá dos demônios e tal. Então é um livro em que muita coisa acontece, mas já começa acontecendo muito rápido, né? Aqui eu já acho que ele tem um ritmo mais Cassandra mesmo, sabe? É um livro grande, tá? É um livro bem grande e ele demora bem umas 100 páginas, assim, pra começar a acontecer alguma coisa, tá? O que eu contei pra vocês da sinopse do serial killer e tal, demora pra acontecer. Então ele já tem um ritmo mais, né, lento, um ritmo mais de falar, enfim, da vida banal ali dos personagens e tal, até começar a se desenrolar a trama principal, né, digamos assim. Porém, desse desenrolar pra frente, assim, é uma loucura, um caos, um apocalipse, porque a história começa a se conectar com os personagens e aí, enfim, você começa a ver isso afetando eles e o que eles têm a ver, né, com todas essas mortes, o que eles podem ter a ver, né, na verdade, com todas essas mortes. Então, assim, teve um dia que eu peguei
eu li bem umas 400 páginas direto, assim, desse livro. Você não consegue largar. É aquela qualidade, né, que a Cassandra Clare tem na escrita dela. Quando você pega, você não consegue largar. Você precisa saber o que vai acontecer com os personagens. E falando neles, eu achei que os personagens, eles têm um desenvolvimento muito legal aqui, né? Os principais, estou falando, mas assim, são muitos personagens principais, né? Se a gente parar pra contar. Vamos parar pra contar? Cordelia, Lucy, James, Matthew, Thomas, Christopher, Grace, Alastair, Anna. Então, assim, enfim, tem mais, mas basicamente, né, são esses os principais. Tem muita gente com muitas situações acontecendo aqui. E eu consigo dizer claramente, assim, este personagem saiu deste ponto no começo da história e chegou neste ponto no final da história. Então, isso é bacana, você vê que realmente tem uma preocupação da autora em dar um desenvolvimento, se não igual, mas pelo menos assim, dar um desenvolvimento realmente pra cada um desses personagens que ela colocou aqui na história. E esse é um livro em que também nós descobrimos mais coisas, né? Descobrimos coisas ou descobrimos mais coisas sobre os personagens. Eles se relacionam muito mais com os personagens secundários, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a Eugenia, que é a outra irmã do Thomas, né? Que a gente praticamente não vê ela aparecer no primeiro livro. Aqui ela aparece, ela tem falas, tá? Ela faz coisas, ela tem um papel ali, uma cena muito legal ali na luta final e tal. A gente tem o Elias também, né? Um personagem que volta e tal, e também, enfim, desempenha o seu papel, né? Quem leu sabe, mas desempenha o seu papel ali na história. Vou puxar a sardinha aqui pra minha personagem favorita, Ariadne, que é uma personagem secundária, que a gente também, além do desenvolvimento amoroso, digamos assim, vou falar sobre isso na parte com spoilers, ela conta um pouco da história dela, né, porque a Ariadne, a gente sabe, assim como a Cordelia, ela é uma personagem que não é inglesa, então ela conta um pouco da história dela, enfim. Uma outra coisa que eu preciso falar na parte com spoilers são os flashbacks desse livro. Assim como no primeiro livro, a gente também tem algumas cenas ali entre os capítulos que são focadas no passado, mas diferente do primeiro livro, todas essas cenas aqui são focadas em uma personagem só. E quando eu percebi o que a Cassandra Clare estava querendo com isso, eu tive vontade de chorar, né? De pegar o livro e tacar no chão com raiva. Mas eu vou falar mais sobre isso na parte com spoilers. No geral, eu gostei muito do desenrolar da trama. É um livro que dá bastante pra ver esse trabalho que a Cassandra faz de ligar as séries, né? Ligar as séries uma a outra, ligar os personagens, as famílias principalmente, né? Então, famílias que a gente já conhece das outras séries. A gente vê um pouco do desenrolar aqui, né? Como elas vão chegar, onde elas vão chegar, um pouco dessa coisa. Por que eu digo isso? Logo depois que eu li esse livro, eu peguei Dama da Meia-Noite, que é o primeiro livro dos Artifícios das Trevas. E assim, pra mim foi uma conexão imediata, foi uma conexão quase que direta dessa história pra aquela. Eu já entendi na hora o que estava acontecendo em Dama da Meia-Noite por causa de algumas coisas que tem aqui. Então, legal esse trabalho que a Cassandra faz. A Cassandra, a gente sabe, trabalha muito com reciclagem, né? Reciclagem de plots. Mas eu acho que ela faz isso de uma maneira muito inteligente e acaba interligando tudo. Não deixa ponto sem nó. Basicamente é isso. E pra terminar a parte sem spoilers, eu vou dar aqui meu veredito. Esse foi um livro que eu favoritei, mas eu não dei 5 estrelas, tá? Eu dei um sólido, a Solid 4.75, tá? Única e exclusivamente por causa do último capítulo. Eu vou reclamar muito disso na parte com spoilers, provavelmente, mas assim, o último capítulo tem umas coisas ali que não precisava, cara, não precisava. Mas enfim, esse é o fim da parte sem spoilers, basicamente mais um grande livro da Cassandra, não só de tamanho, mas um livro que vale muito a pena, é um livro que desenvolve bastante os personagens, um livro que avança mais lentamente, né, por ser o segundo livro, mas avança, sim, a trama. Então, podem ler que vocês vão gostar, eu garanto. Bom, vamos aos spoilers. Vou dar aqueles 5 segundos pra vocês irem embora, tá? Quem não leu ainda, quem não quer spoilers. Tchau, beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, por favor, curtir o vídeo, me contar aqui nos comentários como é que tá a expectativa, enfim. Tô aqui enrolando, esperando vocês irem embora, porque eu vou começar a falar de spoilers. Foram embora?
Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar um pouco é justamente sobre a trama principal, né, do serial killer. Gostei bastante que a Cassandra, assim, eu achei ela uma ótima escritora de thrillers, tá? Ela já pode investir nessa carreira se ela quiser. Então ela tem todo esse cuidado, né, de lentamente construindo não só o assassino, né, a personalidade do assassino, como os motivos também. Então a gente começa a partir daquele momento, né, que a Cordelia percebe, ele tá pegando as marcas. E aí é interessante, porque quando você chega lá no final, você volta, não sei, eu voltei nesse momento e eu fiquei pensando assim, nossa, mas daqui já dava pra tirar muita coisa, porque essa é a primeira grande pista que a gente tem, né? Por que um assassino ia precisar das marcas, né, de alguém? Então se a gente parar pra pensar, quem, né, pode ter marcas? Só um caçador de sombras. Então a gente tá lidando com um caçador de sombras que precisa de marcas. Quem é o caçador de sombras que a gente conhece nessa história que, né, teve problemas com marcas, morreu porque não conseguiu ser marcado, enfim. Eu acho que, voltando, né, pensando retrospectivamente, já dava pra tirar muito daí. Então, Cassandra, parabéns. Aí depois a gente tem aquele momento pra mim é o próximo momento crucial, né, que é a morte da Lillian Highsmith, a que morre nos braços do Thomas, né, que ela fala assim pra ele, a esposa chorou tanto quando ele morreu. E eu não sei vocês, mas assim, pra mim, imediatamente veio a Tatiana na cabeça. Eu falei, essa esposa é a Tatiana, né? A única que a gente conhece que se lamenta o tempo todo, né? Da morte do marido, do filho, não sei o quê. Veio a Tatiana. Aí eu fiquei, mas o Rupert? Mas não faz sentido, né? Por que a Cassandra ia trazer o Rupert? E aí você já fica assim, mas, né? O Rupert, será? E aí vem aquele momento da Lucy na casa vendo os quadros da família, né? Que ela fala, o Jesse era muito parecido com o pai, não sei o quê. Aí é que eu falei, agora eu saquei isso aqui, agora eu entendi. Então, enfim, e tudo isso pra dizer que eu gostei muito de como a Cassandra foi construindo, né, essa coisa do thriller, foi dando pistas pra gente realmente entender quem era e, enfim, qual que era o sentido de tudo aquilo. Mas a minha trama favorita, assim, desse livro, com toda certeza, é a Cortana dando defeito. E aí a Cordelia, o quê? Sendo enganada, né, sendo o quê? Trapaceada, ludibriada pela Lilith, e virando paladina da mãe dos demônios. Eu achei isso, assim, de uma genialidade. Eu achei sensacional, achei espetacular, e eu mal posso esperar pra ver como isso vai se resolver, ou se vai se resolver, né, enfim, no próximo livro. E uma outra coisa, mais uma aparição, né, relâmpago da Lilith. Eu não sei se ela vai voltar no próximo livro, eu não sei se ela foi banida pra sempre de novo, mas assim, queria ver um pouco mais, porque é uma personagem... Vou tentar não dar spoiler de outra série, né, mas é uma personagem que também... ela aparece em uma outra série já, e eu acho muito relâmpago a aparição dela. Ela aparece assim, eu sou a grande vilã, aí 2 segundos depois ela foi derrotada e tá banida, sabe? Que foi meio que aconteceu nesse livro de novo, então eu tô esperando ver a Lilith no terceiro, até porque ela tá conectada, né, diretamente com a Cordelia, então eu espero que, enfim, Cassandra faça melhor uso da mãe dos demônios dessa vez, por favor. E aí, né, eu tenho que falar dos flashbacks, porque assim... Veio um flashback, né? Veio o primeiro flashback da Grace. Aí eu falei, tá bom, Grace, vamos lá ver essa historinha chata de vida da Grace. Aí veio o segundo flashback da Grace, eu falei, tá bom, Cassandra, né, tá o quê? Construindo essa garota chata aqui. No terceiro flashback da Grace, eu falei um palavrão que eu não vou falar aqui, mas assim, eu falei, não dá mais. Só vai ser a Grace nos flashbacks. E realmente, só foi a Grace nos flashbacks. E aí eu entendi o que a Cassandra tava querendo fazer. Ela tá querendo fazer a gente acreditar que a Grace, o quê? Foi influenciada pela Tatiana, pelo seu meio, pelo Belial, que a Grace, no fundo, ela é uma boa pessoa. Ou seja, Cassandra está tentando, né, construir a famigerada redenção da Grace. Só que ela é uma personagem, pra mim, que já foi, assim. No primeiro livro, ela é detestável. Nesse livro, apesar dessa salvação, a Cassandra jogando ela pra cima do Christopher. E assim, eu até poderia ter acreditado, tá? Nessa redenção dos flashbacks. Mas aí, na cena final, aquela cena digna de novela, mas eu vou chegar lá, dela indo se jogar pra cima do James, porque ela acha que ele ainda tá sob influência do bracelete. Ali, perdeu pra mim. Ali, assim, não tem. Não existe salvação possível na minha vida, na minha cabeça, para Grace. E, né, tudo é piorado pelo fato de que a Cassandra tá jogando ela pra cima do Christopher. Cassandra, pelo amor de Deus,
pelo amor de Deus. Por que você odeia tanto os Lightwood? Então vamos falar dos casais. A gente tem basicamente 4 casais aqui, né? 4 casais de grande ou maior importância. Eu vou ignorar, tá? A Grace e o Christopher. Sim, eu vi a Árvore de Princesa Mecânica, eu não quero falar sobre isso, eu não vou acreditar, até a Cassandra escrever. E Grace e Christopher se casaram e esta linhagem deu em Alec, Isabelle e Max, eu não vou acreditar. Eu tô em negação, assim, tá? De que esse casal vai rolar mesmo. Então, não, apenas não. Não, vou falar de 4 casais que importam. Eu vou começar pela Lucy e pelo Jesse, por vários motivos. Primeiro porque nesse livro eles acabaram se tornando meu casal favorito. Pra mim, assim, nesse momento da história, eles são o casal mais saudável, tá? Em que sentido? Eles conversam sobre as coisas, tá? Eles dialogam, né? Eles tentam entender ali um ao outro e tal. E tentam ser melhores, né? Fazer um melhor um pelo outro. Então eles são, de fato, o casal mais saudável aqui desse livro. O que é curioso, considerando, né, que o Jesse é um fantasma. Então, assim, né? Há que se pensar sobre os seres humanos vivos dessa história. E, gente, o Jesse é muito fofo. O Jesse é muito fofo, eu não me aguentei, assim, ele já tá se tornando um dos meus personagens favoritos dessa série. Ele lendo as coisas que a Lucy escreve, enfim, fazendo piadinha com ela, ele falando, ai, a hora que ele fala, ai, nossa, eu preciso pegar umas dicas de moda com a Ana, eu morri muito. Ai, gente, o Jesse, ai, amorzinho, a Blackthorn, né? Agora que eu conheço os Blackthorns, tá? Agora que eu já li Dama também à noite, eu posso falar. Blackthorn, fofíssimo. Aí uma coisa que eu não entendi, se alguém, por favor, souber, puder me explicar, porque, como eu disse, eu li esse livro muito rápido, eu li esse livro em 3 dias, eu acho, então, assim, posso ter deixado passar umas coisas. Ele dá uma sumida, ele, fantasma, né, ele dá uma sumida ali no final, e eu fiquei, por que que rolou isso? É porque, sei lá, quando o Belial tá no corpo dele, ele não pode aparecer fantasma, é por causa do que a Lucy, enfim, tentou fazer lá no final, enfim, eu não entendi por que que o eu fantasma dele some. Próximo casal de que vou falar aqui é Thomas e Alastair. Eu acho que eles são um casal que menos apareceu aqui nesse livro, né? Eles têm umas poucas cenas, assim. Eu achei bastante aleatório, porque eu não lembro de ter visto pistas, né, enfim, quando o Thomas é acusado, né, de ser o assassino, que o Alastair fala, não, ele não é, porque eu tava seguindo ele o tempo todo. Eu não lembro de ter visto pistas disso, mas enfim. Eles basicamente têm 2 grandes momentos, né? Quando o Thomas vai apresentar as condolências, né, pro Alastair pela morte do Elias. E aí depois, quando eles ficam presos ali no santuário, que é o grande momento, né? Beijos e uns pega pesado ali, e, enfim, maravilhoso esse momento. Inclusive, eles conversam, né? Uma coisa importante desse casal, que também não se conversa muito, né? São 2 pessoas que não são muito de falar. Mas, enfim, o Thomas é super fofinho, fala de como ele sempre, né, sentiu atração por garotos, como ele sempre olhou pro Alastair e tal, enfim. Fofuras 1000, mas, né, terminaram separados o livro, que o Alastair tá sendo o Alastair. Então, pelo amor de Deus, fiquem juntos no último livro, eu preciso disso na minha vida. Continuando, né, no tema gays sofridas, vamos falar da Ana e da Ariadne, porque o que rolou nesse livro aqui, né? Assim, eu gostei muito do começo, tem até uma cena muito engraçada ligando um pouco com o casal anterior no começo, né, que a Ariadne tenta ir falar com a Ana, e a Ana fala, sai daqui, e aí o Alastair vai lá e faz a mesma coisa com o Thomas, né, lá no começo do livro, em uma festa, enfim, a festa lá que tá rolando. E eu achei super divertido isso, mas depois a dinâmica das duas vira um negócio assim que eu fiquei... Não sei se é indignada, não sei se é angustiada, mas porque é um negócio que pra mim não combina com nenhuma das duas, né? Porque a Ana, assim, fica irritada, arrasta a Ariadne de lado e fala, se era só isso que você queria, né? Se era só o sexo, você devia ter falado logo que a gente acabava logo com isso. E eu achei que ia ficar por aí, né? Que ela ia largar a Ariadne. Só que aí elas começam a se encontrar na sala dos sussurros. E eu fiquei... Porque, tipo, a Ana claramente não quer se aproximar. A Ariadne não quer, ao contrário do que a Ana falou ali, não quer só sexo, né? Ela quer amor, a gente sabe disso. Então, assim, pra mim foi uma dinâmica muito estranha que elas mantiveram durante o livro inteiro. Eu tava quase pedindo, não acredito, sabe, um casal que eu queria muito que ficasse junto, mas assim, eu tava quase pedindo, pelo amor de Deus, se separem. E aí quando veio a separação, né, lá no final eu falei, obrigada, Cassandra. E, aliás, ainda mais a separação vinda da Ariadne, né, foi
Foi interessante aquele momento e assim, apesar de eu ter ficado, né, feliz pela sanidade mental das duas ali naquele momento, eu fiquei muito, nossa, assim, partiu demais meu coração quando a Ariadne fala: você não me amar eu conseguia suportar, mas você não me deixar te amar, aí é demais pra mim. Nossa, esse momento eu fiquei assim, ah! Mas enfim, separadas, né, espero que voltem no último livro com muito amor. Novamente, Cassandra, por favor, deixa as gays serem felizes. E por fim, vamos falar dos nossos protagonistas, James e Cordelia, o casal que tem química em Brasil. Não, e eles assim, casados, meio, né, à força, mas ainda assim casados, isso fica mais óbvio ainda. É muito óbvio que eles se amam, é muito óbvio que eles foram feitos um pro outro. Só o jeito que o James decora a casa, tipo assim, né, eles, enfim, ganham a casa de presente de casamento, e aí o James fala: não, deixa comigo que eu vou decorar a casa. E aí ele decora do jeito que a Cordelia gosta, tudo que a Cordelia gosta, e aí eles jogando xadrez. Gente, você quer coisa mais casal feliz, mais cena doméstica do que eles sentados juntos, lendo, jogando xadrez? Pelo amor de Deus, esses dois se amam, todo mundo sabe. E aí, né, o bracelete quebra, finalmente, aquele momento que estávamos todos esperando desde o primeiro livro acontece. Só que aí vira o caos, né? Aí vira o caos, o bracelete quebrou e aí vem o apocalipse, né? Aquelas lutas no final, enfim. E com isso vem também a belíssima cena digna de novela, né? Que é tipo a Cordelia ouvindo a conversa do James e da Grace da escada. Só que ela só se dá o trabalho de ouvir metade da conversa, né? Então ela só vê a Grace jogando nos braços do James. E assim, e aí ela simplesmente sai correndo e vai embora. E eu já fiquei, nessa cena eu já fiquei assim, o que tá acontecendo aqui? Mas né, aí veio o último capítulo que foi pior ainda, mas enfim, vou chegar lá. O que mais eu queria comentar sobre essa cena, depois que a Cordelia vai embora, né, que não se dá o trabalho de ver o final da cena, é que eu amei, tá? Eu amei o James escorraçando a Grace, nervoso, irritado, falando um monte de verdade pra ela. 10 de 10 esse momento. Mas vamos ao último capítulo. Bom, então, né, a Cordelia sai correndo, fugindo, achando que o James e a Grace estão lá, juntinhos, né, se amando, né, e aí ela faz o quê? Ela corre pro Matthew. E aí o Matthew faz o quê? Ele resolve que é um bom momento para declarar o seu amor por Cordelia. Cassandra Clare, ninguém pediu isso, ninguém quer isso. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Não faz o menor sentido isso, porque assim, a gente sabe que a Cordelia e o James vão ficar juntos, sabe? Esse não é o grande plot do romance. A questão é só quando, não é se. Como eu disse, em todas as cenas domésticas, todas as cenas deles casados, eles foram feitos um pro outro, eles são perfeitos, eles têm química. Então assim, primeira coisa, Cordelia e Matthew, esse triângulo amoroso que Cassandra tá forçando, eles não têm química. E o Matthew, a gente sabe que é um personagem que gosta de sofrer, né? Ele gosta, assim, dos amores impossíveis. Então ele tem aquela paixãozinha infantil pela Lucy no primeiro livro, com a Lucy falando na cara dele: não vai rolar, não quero você desse jeito, Matthew. E aí nesse livro a gente descobre que até o casozinho que ele teve lá com o lobisomem, ele saiu de coração partido, sofrendo. Então a gente sabe que o Matthew gosta de sofrer por uns amores que nunca vão acontecer. E com a Cordelia é a mesma coisa, é muito óbvio. E assim, pra mim, tá ficando cada vez mais óbvio também que ele é um personagem que vai morrer. Eu tenho muita certeza, assim, que ele vai morrer no terceiro livro. Por quê? Além de toda essa questão do romance fracassado, então, assim, não tem ninguém pra ele, sabe? Ele não teve uma pessoa que realmente, né, correspondeu aos sentimentos dele. Então, ou seja, ele é um personagem inútil no romance. Mas vocês pararam pra pensar que como Caçador de Sombras ele não fez muita coisa também? Porque assim, vamos pegar as grandes cenas, né, as cenas decisivas dos dois livros. No primeiro livro, o James e a Cordelia passam o portal lá e vão enfrentar o Belial no outro mundo. O Matthew fica do outro lado, segurando aquela corda inútil lá e batendo a cabeça no portal. Ou seja, ele não faz nada. Nesse livro aqui temos o quê? Temos duas cenas de batalha. Temos todo mundo lutando lá no instituto contra os tentáculos, né? Não é nem o demônio completo, é só contra os tentáculos. E aí nós temos lá, né, numa outra localidade, nós temos novamente James e Cordelia, mais a Lucy enfrentando o Belial e a Lilith, que chega e vai embora também, né, 2 segundos. Mas enfim, basicamente enfrentando o Belial.
Enquanto isso, onde está Matthew, né? Matthew está lutando ao lado de seu para-batalha, ao lado de sua amada. Não, Matthew está congelado, literalmente congelado, tá? A 5 passos ali com o Charles. Então, assim, até agora, ele também, além de não ter um par decente, né, no romance, ele não teve relevância nas lutas. Então a Cassandra tá transformando ele num personagem completamente inútil em qualquer dos campos de atuação que são importantes pra ela na história. E isso me faz ter, infelizmente, porque o Matthew é um personagem muito legal, eu gosto muito da personalidade dele, mas me faz ter muita certeza de que ele vai morrer no 3º livro. Mas enfim, eu queria muito saber o que vocês acham desse ponto específico do Matthew, então por favor me contem. Algumas considerações finais, né, dessa parte com spoilers, e aí eu vou fechar esse vídeo que já tá enorme, eu prometo. Primeira coisa, eu acho que a Cassandra aqui, ela deu a gente a chave, né, pra derrota do Belial. Porque a gente sabe que, enfim, ele é um príncipe do inferno, ele não pode ser morto, mas, ao mesmo tempo, ele fica vindo pra Terra toda hora, né, tentar usar o corpite do James. Então a gente sabe que ele vai ter que ser derrotado de alguma maneira. E aí, nesse livro, a gente descobre que o quê? O príncipe do inferno, aparentemente, pode ser derrotado com 3 feridas mortais. Ou feridas letais, não sei bem qual vai ser a tradução, mas é essa expressão aí, mais ou menos. Então, enfim, a gente descobre que, né, a espetada que a Cordelia deu nele no 1º livro foi uma ferida mortal. Ele leva outra nesse livro, então imagino que tudo termine com ele levando uma 3ª ferida no 3º livro. Mas, assim, tá um pouco, né, óbvio isso, eu acho. Acho que é uma coisa fácil de deduzir a partir das informações que a gente aprende aqui. Então, não sei, espero que a Cassandra de alguma forma subverta isso, ou, enfim, faça um plot twist que torne essa derrota do Belial, que obviamente vem, né, um pouco mais interessante. O último comentário sobre o Belial é que eu adorei a Lucy esmurrando ele aqui nesse livro, tá? Não literalmente, mas é que o Belial, ele desdenha muito dela, né? Eles até falam, se eu não me engano, eles falam isso no 1º livro também, mas eles falam aqui, poxa, a Lucy também, né, é neta dele, ela também tem especialidades, por que ele corre tanto atrás do James? Basicamente, assim, aparentemente é só uma misoginia mesmo, e a Lucy esmurra muito ele nessa cena final de luta, então, assim, amei esse momento. Uma outra coisa é que eu esperava mais da Tatiana nesse livro, ela, obviamente, quase não aparece, né, porque ela tá presa lá em Adamante, e é Adamante o nome do lugar, né, eu acho que é, enfim, ela tá presa, então ela quase não aparece, mas ela realmente quase não faz nada, né, existe uma diferença entre quase não aparecer e quase não fazer nada. Ela aparece em um momento lá pra tocar o terror na Grace, né? Até um momento que você fala, não, agora a Grace vai mostrar que ela tem um bom coração, agora ela vai pra frente. Aí aparece a Tatiana, faz e aí a Grace, tá bom. Então, assim, foi isso que ela fez nesse livro. E por fim, a grande questão, né, foi o gancho que ficou pro próximo livro que mais me interessou, que é como que o Jesse vai voltar. Que a gente vê ali a Lucy usando os poderes. Só que não dá pra saber o que aconteceu, né? Porque, enfim, o Malcolm e ela vão embora com o corpo do Jesse e a gente fica meio sem saber o que rolou exatamente ali naquele final. Lucy está desmaiadíssima, então a gente também não sabe, né, o que anda acontecendo na cabeça dela. Então, pra mim, esse é o gancho mais interessante pro próximo livro. Além, é claro, da Cordelia Paladina de Lilith. Isso pra mim, assim, foi sensacional. Eu amei. Parabéns, Cassandra. E eu não vou nem deixar a questão assim, será que meus chips, será que meus casais queridos vão ficar juntos? Porque eu não quero pensar sobre isso, eu não quero pensar sobre a Cassandra destruindo, né, acabando com o meu coração no 3º livro, tá? Vamos deixar isso pro quê? Pro ano que vem. Ano que vem a gente sofre pelos chips, então, assim, por hoje é só. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigada, porque ele está enorme. Por favor, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usa meu link que tá aqui embaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!